Assim que comecei a estudar a Bíblia, tive meu primeiro encontro com Jesus. Lembro de sentir uma alegria nunca sentida antes. Era como se eu não conseguisse enxergar motivo algum para não sorrir 24 horas por dia. Mas por conta de uma decisão errada minha, não quis continuar pela porta estreita, e sim pela larga e extremamente incerta. Me arrependo profundamente, mas ao mesmo tempo consigo ver que ainda não tinha entendido o que significava realmente servir ao Senhor. Ou talvez não quis entender. Mas o que eu não esperava era que mesmo depois disso, Deus continuasse falando comigo da mesma maneira. Eu fiquei, mas Deus, eu não fui pelo caminho certo. Porque o Senhor continua me chamando da mesma forma. Eu não merecia isso. Ninguém, na verdade, mas é isso que Deus faz. Jesus busca sua ovelha perdida, e eu era ela. Ele me chamava todos os dias, e eu preferia não ouvir, ou pensar que depois eu poderia ouvir. O que não é verdade, porque a gente nunca sabe se vai ter um depois. Mesmo assim, Ele não largou a minha mão e não desistiu de mim. Jesus queria me achar. Bom, como eu disse antes, tomei a decisão errada. E mesmo assim, Ele continuava a me dizer que tinha mais para mim. Ele me avisou. Ele me chamou em mais ou menos maio de 2019 pela primeira vez. Em setembro, eu comecei a conhecê-lo. Eu queria muito conhecê-lo. Foi a minha primeira vez lendo a Bíblia. Antes eu tinha lido, mas só as partes do Apocalipse porque me dava medo e ao mesmo tempo eu era atraída por aquilo. Em novembro, eu persisti na decisão errada. Até que em maio de 2020, um ano depois da primeira vez que eu senti ele me chamando, ainda na decisão errada, ele me encontrou. Foi difícil tomar a decisão que tanto persisti em tomar o caminho errado. Eu diria que doeu, mas foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na vida. A paz que simplesmente invadiu, o amor que transbordou em meu coração. Eu me apaixonei por Jesus e não fazia a menor ideia de como Ele pôde ter tanta paciência comigo. Ele me esperou e não desistiu de mim, mesmo eu fazendo de tudo para não ouvir sua voz. Algumas pessoas encontram Jesus e no mesmo dia têm a vida transformada. Comigo não foi assim. Foi um processo, por conta da dureza no meu coração. Mas, do dia que eu entreguei minha vida até hoje, brotou uma certeza inabalável. Eu não vivia antes. Eu sobrevivia. Era escrava dos meus pensamentos, dos meus medos, das minhas incertezas. Sentia um vazio que não era preenchido por nada. Eu tentava preencher, mas não era preenchido. E nunca esse vazio pode ser preenchido com outra coisa que não seja Jesus. Eu fui criada na igreja e agradeço muito pelas sementinhas plantadas nesse tempo, que muito depois germinaram e me fizeram entender o que é ser igreja. Quem é Jesus? Afinal, essa história não é sobre mim, e sim sobre Ele. Jesus antes era distante aos meus olhos. Hoje vejo que Ele jamais esteve distante. Ele é Deus de perto e não de longe. Somos nós é que nos distanciamos dele. Nós é que não queremos conhecê-lo ou enxergá-lo. Jesus, o Filho do Deus vivo, sempre nos amou, apesar de jamais merecermos esse amor. E o que fazer com tanto amor?
um amor fora da compreensão humana, um amor profundo. E desculpa a redundância, mas profundamente profundo. Só nos resta nos derramar, nos entregar. Jesus também te chama hoje. Talvez você já viva esse chamado, ou talvez você ainda não tenha se derramado, se entregado, decidido ouvir essa voz, mas Ele te chama. Então procura estar sensível a ouvir. E vai por mim, você não vai se arrepender de ouvir. Ele me salvou. Ele me salvou de mim mesma. Ele salvou minha vida. E agora Ele é a minha vida. Para sempre. Glorificado seja Jesus.